tia pegou, né? Foi meu avô em cima da minha prima. Ai, foi só com ela? Não, foram com todos os netos. Tia pegou, né? Ninguém falou nada. Eu tinha uma tia que falava: você acha que isso aconteceu só comigo? Só com vocês? Também aconteceu comigo. Tia pegou, né? Foi meu avô. Você percebe uma ligação entre o abuso na infância e os relacionamentos abusivos na vida adulta? Sim. Até porque na infância, eu não consegui falar. Quando descobriram o abuso foi dos 3 aos 7 anos. Quando minha mãe me abordou, porque a minha tia pegou, né? Foi meu avô em cima da minha prima. Ai, foi só com ela? Não, foram com todos os netos. E a família toda silenciou. Ninguém falou nada. Eu tinha uma tia que falava: você acha que isso aconteceu só comigo? Só com vocês? Também aconteceu comigo. Tipo, normal. Se eu passei, Se eu passei, qual o problema você né? passar? Mas também eu entendo que é uma dor, porque eu vejo assim que os meus tios colocaram num lugar que, se você perguntar pra eles a infância deles como foi, eles não lembram. Você olha pra eles, eu olho para o meu pai. O que você? Eu fugia de casa. Eles não lembram. E foram assim, foram as cunhadas, foram as netas, foram as filhas. Eu tenho diferença de idade com algumas primas de 17 anos. 17 anos depois que me descobri, né? Que aconteceu comigo, aconteceu com elas. Pelo silêncio. Então, quando a mãe perguntou: filha, aconteceu? Eu falei: não, foi só uma coisinha assim. Passou a mão, sentou no colo e já era. Aos 19 anos, tinha aquela coisa assim: não quero perder a virgindade, não quero não sei o quê, porque... E eu comecei, durante a adolescência, a esconder meu corpo. Eu era uma mulher grande, uma menina grande, assim, né? Minha avó falava uma abundância, uma peitância toda. Então, só que eu colocava roupas masculinas. Colocava, que eu não queria que ninguém olhasse meu corpo. E, ao mesmo tempo, eu tinha uma prima linda, né? Loira, de olhos claros. E eu ficava me comparando, porque, poxa, ela vem de Santos para interior, Amparo. Os meninos só olham para ela. E a mim, eles querem passar a mão. Eu era aquela menina que batia em todos os meninos na escola. Porque em mim era passar a mão e eu catava, descia porrada em todo mundo. E então, eu não sou pra namorar. E nesse tempo, eu fui me afastando. Até que chegou um momento que eu fiz assim: eu quero casar, eu quero ter filhos. Eu deixei de fazer faculdade de oceanografia porque eu falava: nossa, 6 meses na plataforma? Não, eu quero ter filhos, eu quero casar. E eu ficava naquela esperança. Quando no meu primeiro, eu me apaixonei por uma pessoa, assim, eu aceitava migalhas. A gente era um amigo e eu aceitava migalhas. Eu não posso dizer que ele foi um abusador, porque a gente nem sabia, entendia o que acontecia. Mas depois ficou entre depressões na adolescência, depressões na juventude. Aí, aos 25 anos, eu tive uma depressão e aí estourou em mim artrite psoriásica. Quem não sabe o que é psoríase, é artrite por descamação nos ossos. Sim. E aí eu fiquei internada 1 ano. Só que até descobri que era artrite psoriásica, é leucemia, é lúpus, aí a gente já assusta, aquela coisa. E aí entra a religião, entra a igreja, então a gente fala assim: nossa, será que é porque eu tô transando? Sim. Né? E aí eu fiz: eu vou parar de fazer. E quando chegou nesse momento, uma pessoa se aproximou. Ele se aproximou como amigo e teve um relacionamento assim. As frases dele eram: nossa, quando eu te conheci, você era gostosona. Olha como você engordou. Nossa, como você é pesada. Como sua história é pesada, você fica falando do abuso e tal. Nossa, se você não ficar comigo, quem vai te aguentar? Melhor você ficar comigo. Olha, tem fulana, tá falando que tá grávida de mim. Você tá trabalhando com festa agora, né? Você vai ainda fazer festa pros meus filhos, né? Você não pode ter filhos. Você não prestou nem pra me dar um filho. Mas eu preciso trabalhar, não sei o quê. Poxa, eu preciso da sua ajuda. Você pode me emprestar um cartão? Você pode me emprestar o cheque? Sabe esse aluguel dos seus pais que você tem que ser responsável para pagar? Me empresta aí, depois eu te dou. Olha, se você não ficar comigo, quem vai te querer? E você engordando, engordando. Quando acabou Comendo tudo... os seus sentimentos. Comendo os meus sentimentos. Quando acabou tudo, o pai dele, quando eu pedi pra amiga advogada, atrás, fez assim... Foi onde me deu mais dor. Ela é viciada em sexo. Meu filho não quer mais dar aquilo pra ela. Ela tá doida. Ela seduziu o próprio avô. Aquilo me doeu.
Fiquei um tempo sem me relacionar. Quis me matar, eu era alérgica de pirona, e eu trabalhava em Campinas e saía de Amparo, e eu falava assim, se eu for no motel, ninguém vai saber, eu vou tomar um Zolpidem, mas de pirona ninguém vai saber. Façam isso em casa, gente. Mas aí, eu vou falar minha justificativa. Eu fiz, Deus, veio assim, foi Deus, Espírito Santo mesmo, que fez filha 30 e poucos anos na Terra, é muito pouco perto da eternidade. Se você fizer isso, você vai sofrer toda a eternidade. Não tive a coragem, graças a Deus. Graças a Deus. Mas porque eu pensei nisso, nossa, 30 e poucos anos na Terra, perto de toda a eternidade, porque eu pensava assim, gente, eu fui abusada. Eu fiz assim na infância, só queria casar, queria ter filhos. E apareceu meu ex-noivo. O primeiro homem, aos 30 e poucos anos, eu tava acho que 35 anos, eu quero casar com você. Sabe que você nunca, ninguém cuidou de você? Eu vou cuidar. Mas nossa, como você tá doente, né? Nossa, fica aqui, amor. Eu faço isso por você, eu vou te buscar. Te conquistou. E foi conquistando aquele loiro, olhos azuis, né? E eu assim, nossa, e ele queria casar em 3 meses. Eu fazia, não, a gente vai fazer tratamento. Vamos ver por que você não pode ter filhos. Tá bom, ele deu todas as soluções. Até que minha mãe, eu não posso dizer que a minha família não apoiou. Graças a Deus eu fui privilegiada. Acharam algumas coisas estranhas, ele começou assim, querer me afastar, o isolamento mesmo, Sim. da família. E na minha profissão, eu atendo homens, tudo, e eu tinha feito uma promoção, eu vou fazer massagem relaxante. Aí, um cliente mandou mensagem, ele fez assim, você tá querendo se oferecer? Nisso, eu fiz, não, só quero trabalhar, ganhar dinheiro, passou pandemia, eu tô precisando me erguer de novo. Sim. Né? E se a gente vai casar, a gente precisa. Não adianta. Eu falei, peraí, eu sou fresca com tudo. A casinha na fazenda é sim, eu quero pelo menos ter uma suíte. Só queria uma suíte. E tem um quarto só, chalezinhos, então eu queria poder construir o quarto para as crianças, se a gente vai fazer tratamento. E aí, eu assim. Eu sei que a gente entrou no carro, ele pegou uma Bíblia, orou, a mulher tem que ser submissa ao homem. E do nada ele começou a acelerar e falar: olha como você me deixa nervoso, olha o que você faz. E aí eu comecei a falar pra ele: para, ele começou a acelerar o carro, e aí ele parou o carro no cruzamento e fez assim. Aí eu fui pra eu tive que pular. Só que na hora falaram pra mim: será que você não exagerou? Acho que você exagerou. Foi a sensação, porque se ele quisesse bater o carro, ele não tinha parado no cruzamento. Fiz, acho que foi, né? Voltei. E ele tinha uma ex que defendia tanto ele, que queria tanto ele de volta. Eu falei, nossa, o cara é maravilhoso. E aí, passou-se, marcamos a data do casamento 45 dias antes. 45 dias antes de casar, ele não tinha dado um tostão. Só tava eu fechando as coisas, só eu fechando, passando as coisas no meu cartão, de novo. E ele, não, porque sabe que eu não tô trabalhando, não, minto, não tenho cheque, essas coisas que eu gosto de pagar dinheiro à vista. Eu tô dando a casa, tô dando terreno. Ah, beleza. E toda vez que eu tinha uma coisa importante, que era. Eu demorei 10 anos nessa história de ir e voltar de depressão, 10 anos para me formar. Eu parei a faculdade durante 10 anos. E aí era uma prova pro estágio. Ele fez assim: eu torci o pé, acontecia alguma coisa, me ajuda, você tem que me ajudar. E aí eu fui para ajudá-lo na fazenda, tudo. E eu fiz: meu, mas eu preciso ir para Bragança, eu preciso fazer essa prova, cara. Senão, se eu não fizer essa prova, eu não vou passar no estágio. Eu demorei 10 anos para conseguir a bolsa de novo, né? Porque eu não tinha condição de pagar. Não, eu vou te levar, eu vou te levar. A mãe dele ligava: ele tá nervoso. Você precisa ir pra essa prova? Olha, ele vai te levar. Eu tô passando o Pix pra você já pra gasolina, tá bom? Tô resolvendo os seus problemas. Fomos. Até ela falou: só preciso alimentar os cachorros. Quando chegou na fazenda, ele começou a tirar a bateria do carro. Umas coisas nada a ver. Eu fiz: vamos. Cara, vai dar a hora da prova. Se você quiser, então ainda vai. Vai logo. Eu, muito topetuda, tá bom, eu vou. Fui, catei minhas coisas e fui. Na hora que eu fui, virei, ele veio com a chave de fenda pra minha barriga. Aí foi aquela coisa assim, no chão, me puxa o cabelo, tudo. E aí, eu só pensei, vou ficar quieta, calma, pra ver se acalma ele.
E aí, como ele sabia que eu tinha asma, quando ele viu que eu parei, você morreu? Meu Deus. Aí eu fiz, cara, não, só que eu tô com muita falta de ar. Aí ele, cadê sua bombinha? Mas aqui tá sua bombinha, mas tá vendo aquela caixa ali? Tem uma arma. Se você não me obedecer, eu vou te matar. Fomos até Bragança. Quando chegou em Bragança, aquela tela de privacidade maravilhosa no celular. Eu mandei pros meus amigos minha localização e fiz pizza na minha casa assim que eu chegar. Meus amigos já estavam na porta de casa, me esperando. Assim que chegamos, tudo, vamos ligar para a polícia, tudo. O policial falou que não podia fazer nada no caminho, que eu teria que chegar num local. Quando eu cheguei lá, a polícia veio, depois que ele já tinha ido embora, tinha roubado minha casa, já tinha ido embora. Ah, não, a gente não vai fazer o BO da violência, vamos fazer só do seu computador. Não fizeram, não achei esse BO até hoje.